seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Âncora de Carreira, nosso momento de refletir com alguém, em alguém, os caminhos para os quais o trabalho nos convida. Aqui a gente fala com quem saiu ou quer sair do automático e pensar naquilo que faz, ser consciente da sua identidade profissional ou do processo de construção dela. Porque, se quisermos, estamos sempre em aprendizado, formal ou informal, desde que atentos à vida que levamos, onde a carreira é uma parte, para muitas de nós, significativa. E dessa vez, a nossa convidada é alguém muito eloquente, determinada, que me lembrei que foi uma das primeiras pessoas para quem eu mostrei o projeto do podcast Âncora de Carreira quando eu decidi lançá-lo há quase 7 anos. E que contagia pela energia com que assume projetos e missões. E uma missão grandiosa, que eu resumo muito aqui para vocês, foi engajar comerciantes de rua, os então chamados camelôs aqui de Porto Alegre, para que deixassem esses lugares aleatórios e ocupassem um espaço construído e destinado a eles. Isso foi há cerca de 15 anos e o que começou sendo chamado de camelódromo está cada vez mais consolidado como pop center. E o resto a gente conversa diretamente com a Elaine Deboni, que é natural de Erechim, nascida como filha de um operário que galgou cargo a cargo até tornar-se sócio-diretor de uma fábrica. Erechim, que foi a cidade em que a Elaine se formou em administração de empresas, casou, foi corretora de imóveis, foi lojista de luxo por mais de 25 anos e casada com um empresário da construção civil que foi quem ergueu o prédio do Pop, mas que perdeu o sono para ocupá-lo. E daí foi e passou para ela o desafio de lidar com as pessoas. Conversamos então com a CEO do Pop Center, que aos 67 anos faz do seu dia a dia o que eu vejo como uma consultoria pessoal e profissional para os trabalhadores daquele ambiente. E são 600 lojas, estão 475 abertas e circulam ali, trabalham ali aproximadamente 4.000 pessoas. Elaine, tudo bem? Oi, Sabrina, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho da minha experiência, né? E estou feliz demais por estar contigo de novo, né? Porque a gente realmente, há 7 anos atrás, conversou sobre esse projeto que eu tinha certeza que ia dar muito certo. Fico feliz de estar aqui. A Elaine é em si uma aceleradora, né? Por isso que a gente mostra as coisas para ela, conversa, porque a gente sai energizado. E eu espero que vocês que escutam esse episódio possam também ter essa sensação. E a pergunta que eu faço para a Elaine é exatamente essa: como é que faz para dar certo, Elaine? Porque, assim, vamos pegar esse exemplo do que era o camelódromo e hoje tem uma marca mais forte, Pop Center, que inclusive há alguns anos integrou o Pacto Global da ONU com sustentabilidade e inclusão social. Então é um projeto que não para. Como é que foi essa chave? Como é que faz dar certo? Pois é, Sabrina. Pergunta simples, assim. Isso aí é aquilo que a gente quer que tudo dê certo na vida da gente, né? Então, a primeira coisa que eu vejo é você se dedicar a algo que você ame fazer. Porque a gente conversou um pouquinho antes, o dinheiro, ele é importante e sem ele nada dá certo. Mas se você focar apenas no dinheiro, é perigoso. Então, quando o teu coração é como o trapezista, né? Quando ele tem que se soltar lá em cima e se jogar na mão do outro, não é a mão dele, foi o coração dele que foi, porque é a paixão pelo que ele faz. E eu sempre usei esse exemplo para os meus lojistas. Eu dizia para eles, isso é um salto de paraquedas que você tem que se soltar. É como se você não se soltar do camelô naquela época, você vai ficar preso no avião. Então o risco é maior do que se você se soltar, né? O trapezista também
tem que se soltar e se jogar para o outro em confiança. Então, nós temos que ter essa paixão por o que a gente faz. Então, a minha é trabalhar com pessoas. Eu vejo assim que muita gente diz assim, a minha empresa, né, fatura tanto, tanto. A minha história é o contrário. Eu conto de quantas pessoas cresceram seus faturamentos pelo trabalho e empenho que eu sou uma das colaboradoras para que isso aconteça. Entendeu? Então, eu passo o meu dia vendendo o sonho, o desejo, subindo a régua das pessoas, porque nós não podemos, assim, trabalhar pelo mínimo. Qualquer coisa é o mínimo. Não é o mínimo. Tu tem que ter a régua alta e buscar. E aquela coisa, né? Quanto maior o sofrimento, maior o diamante que pode estar ali embaixo. Então, a gente não pode se entregar para a dificuldade. Dificuldade, ela existe, né? Então, eu acho que a espiritualidade, ter uma fé, né? Eu tenho em Deus, e eu ainda faço chantagem com ele. Eu digo, tu não me envergonha pela minha fé, né? Porque eu faço coisas loucas. Tu não me faz passar vergonha, dizer, ela tinha tanta fé e aconteceu isso, né? Então, eu tenho essa relação muito forte, assim, com Deus, de acreditar no impossível. E isso me torna, talvez, assim, parece mais fácil a vida, né? Não é difícil, mas de eu entender que a dificuldade faz parte, sonhar grande. O Pop Center, ele entrou como um camelódromo. Eu não poderia trabalhar apenas para camelôs se eu não conseguisse mudar a vida daquelas pessoas, né? Então eu falava para elas dizia, a senhora, eu dizia bom dia para a senhora que é rica. Eu disse, não, gente, olha a minha cicatriz aqui no rosto, isso que é uma plástica. Sabe por quê? Porque eu já chorei muito. A única coisa que eu não fico é deixando a marca no espelho. Eu não posso me lembrar do que eu sofri e venci. Tchau, e vocês vão vencer. Hoje tem gente que eu nem reconheço lá dentro, de plásticas e maravilhosas, de cabelos coloridos e corpo com como é que é, com lipoaspiração, peito maravilhosas, e conseguimos isso. Conseguimos. A educação foi a coisa que eu mais batalhei, né, pelos filhos. Então, hoje também é outra coisa que nós recebemos agora, a doutora Helena Marujo, que é a chefe da Universidade de Lisboa na área de psicologia positiva na liderança, e eu mostrei para ela os cases do Pop Center, porque quando a gente faz propaganda do Pop, eu poderia estar mostrando produto barato, não sei o quê, mas não é isso que o Pop é. O Pop, além de você comprar barato, você está mudando a história da vida das pessoas. É uma compra com propósito. E hoje, até eu me surpreendi que eu tenho uma menina que está fazendo doutorado em ciências políticas. E ela deu o depoimento contando que todo o estudo dela foi pago ali do Pop Center. O pai e a mãe trabalhando ali dentro. Foi uma coisa muito bonita. Então, eu já tenho vários cases que eu conheço e apresento quase sempre os mesmos, mas de repente assim me caiu no colo aquela menina maravilhosa, né? E contando, morou na Inglaterra, estudou todo o dinheiro que saiu dali. Por quê? Porque desde criança, fazem 15 anos que eu estou aqui, eu coloquei na cabeça deles o estudo. Prioridade dos pais era dar boa escola para os filhos. E ali a gente conseguiu. Então, o Pop, ele vem sendo isso aí. Ele é um local jovem. Eu tenho muito filho, neto do camelô que está lá dentro. E eles são mais descoladinhos. Às vezes a gente brinca com eles. Vocês não pode ser assim. O que eu posso te ajudar? Não, me ajuda ficando quieto, não me incomoda, deixa eu olhar. Mas porque eles são assim, eles querem, mas já tem uma geraçãozinha ali de 9 anos, 10 anos, que no sábado quer ir como vou trabalhar, porque já tem a veia de comércio.
É uma coisa incrível. Eles vão lá, ficam andando e podendo botar a mão num produto e mostrar, eles estão ali pertinho do vô. Adoram, né? E é isso, gostar do que faz, e o Pop é um celeiro, né, de vendedores. Quer aprender a vender, tem que ir lá, porque é uma coisa Não, só te incrível. ouvindo assim, as pessoas que querem aprender a vender já vão bater na tua porta lá, como no CEO do Pop Olha, Center. é andar naqueles corredores é uma coisa que não existe. Eu aprendo muito com eles, assim, eu tive um lojista, só para contar, né, logo no começo, que a vida era muito dura deles, né? Então eu falava para eles, gente, bom chuveiro e boa cama, primeira coisa, né? Antes de tudo. Um bom espelho no quarto para se olhar todo, para te saber que tu é uma pessoa inteira, né? Não é só o rosto que tu vai olhar no espelho antes de sair de casa. E foi. E aí agora, depois de anos, um dia eu perguntei para como é que está a tua vida? Eu sempre pergunto, né? Como é que está a tua vida? Aí ele disse para mim, Dona Elaine, a minha vida está ótima. Eu tenho até banheiro no quarto. Bah, eu fiquei tão feliz, né? E passou. Agora, depois de mais um ano, 2, que eu não falava com ele, de novo passei pela mesma pessoa, como é que está a tua vida? E ele parou e disse para mim, para a senhora ter ideia, eu posso pegar meus netos e levar no McDonald's quando e quantas vezes eu quiser. Olha isso. E os desejos, né, que podem ser realizados, porque tem Olha isso, isso. começaste falando de implantar sonhos e desejo. E às vezes quando a gente trabalha só na necessidade, né, ter só o que é preciso e necessário, Isso. se poda o crescimento. Então, desejar é importante, É. mesmo que a gente não possa alcançar naquele momento, mas o desejo precisa existir. Exato. Então, essa coisa assim né, do sucesso é você e também querer o bem do outro, né? Quando tu tá ajudando o teu entorno, tá indo. Eu cresci com eles porque eles cresceram. Se eu não tivesse histórias maravilhosas do recheio do Pop Center, né, que são pessoas, eu não poderia falar com, né, assim como eu falo hoje de sucesso. Porque Mas é como eu tinha te dito, né, Elaine? Tu só conhece esses cases e tem acesso para poder contá-los, propagandeá-los, de que tem alguém fazendo doutorado com o dinheiro que saiu da renda daquela família, porque tu tá próxima o suficiente para saber e ouvir essas histórias. Eu queria que tu contasse um pouco da virada, assim, porque eu já achei fantástico que eu ouvi tu contando que tu percebeu que o teu marido entrou na concorrência para construir o prédio do Pop Center. Não era o projeto inicial, né? Tu seres a CEO desse projeto. Não. E foi a partir, assim, digamos, de uma certa insônia desse empresário. Do marido. E como é que tu te lançou a isso e essa virada, né? Como acessar essas pessoas que tinham uma condição muito diferente da tua, que era uma vendedora de roupas de luxo de uma cidade do interior? Pois é, Sabrina. Então, isso tudo eu acho que foi a construção divina em mim, né? Porque, como eu te disse, eu quando nasci, meu pai tinha 25 anos, ele era operário, era pintor na fábrica, que é a Comil hoje, a fábrica de ônibus, a terceira maior do Brasil, ou segunda. E quando meu pai encerrou a empresa, a gente era a terceira maior encarroçadora do Brasil. Então eu me criei dentro de pátio de fábrica, né? Então ali eu já tinha amor, eu mais recebia amor das pessoas do que dava, porque todo mundo me agradava como criança, né? Era filha do colega, depois do gerente, depois do diretor, depois do dono. Então eu sempre convivi muito com pessoas. E a gente aprendeu a gostar, porque isso meu pai era assunto da mesa. O fulano vai fazer uma casa.
o empregado, né? Agora o Beltrano está indo para não sei aonde, o filho vai fazer uma faculdade em Porto Alegre. Então, o meu pai tinha muito olhar em cima dos empregados. E para nós sempre era motivo de comemoração. Isso veio comigo. Aí, quando eu trabalhava, também, vender roupa. A roupa é a moldura, tu está encapando um corpo de um ser humano, então tu tem que ter muita responsabilidade. Qual é a imagem que tu vai prospectar para o outro ver a partir do que você é, né? Então, eu sempre digo, vender roupa é uma responsabilidade muito grande, não é só a roupa. Quem é que tu está emoldurando, né? Eu emoldurava almas, então eu trabalhei 25 anos com as mesmas clientes praticamente, porque o mercado de luxo não é tão vasto assim, então eu atendi 3 gerações de clientes. E o Pop Center eram pessoas também, então foi normal para mim. A diferença estava no choro, que, né, assim, ó, porque não é porque a pessoa é rica que ela não tem inseguranças, não é porque ela é rica que ela não tem sofrimentos e não tem problemas familiares e não tem, né, os negócios. O empreendedor é um cara que nunca ele está no patamar que ele vai chegar, então isso é certo. A palavra é assim, não posso gastar porque eu estou fazendo isso. Então eu dizia, olha só, tu vai gastar porque quando tu parar de fazer isso, tu vai fazer outra coisa. Eu nunca acreditei na minha cliente quando ela dizia, agora eu não vou poder gastar porque eu vou fazer isso, porque eles não paravam, nunca. Eles tinham uma cidade empreendedora, uma cidade assim muito viva. Então elas acostumaram que nem adiantava se queixar para mim que não iam ter dinheiro, porque eu comprava as coisas mais lindas igual e vendia igual, porque elas compravam, porque elas tinham dinheiro. Era uma coisa só da cabeça. E o pobre também. Eu não vou conseguir pagar o aluguel. Eu pago a luz porque eu não consigo, entendeu? Não, tu vai acender as luzes, tu vai iluminar teu produto, tu vai melhorar a aparência da tua loja, porque assim tu vai ganhar mais e vai ter uma vida melhor. E a única coisa que quando tu chega naquele patamar que tu foi para melhorar, é rapidinho que aquilo lá já se torna pouco. Sabrina, essa é a coisa mais incrível que eu vejo, assim, sabe? O primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, consegui chegar, tô ganhando bem. Daqui a pouco aquele bem já não é mais bem. Por quê? Porque tu já adquiriu hábitos mais caros. Então, a vida do empreendedor é essa. Não é só vou fazer para cá, porque a vida vai se tornando melhor, com mais, né, vai se tornando mais cara. E aí, para manter aquilo, às vezes as pessoas brincam comigo. Elaine, por que tu trabalha ainda? Eu digo, porque eu tenho uma vida cara, eu tenho que manter. Não é assim, tu chega a um ponto que tu já vai, né? Na minha idade hoje, eu adoro lavar o cabelo no salão, tem coisas que eu já me dou a luxos, né? E isso tu não pode fazer com uma vez por semana, 2, e vai acontecendo coisas que precisam. Então, assim, um exemplozinho bem assim, pequeno, mas só para dizer que o empreendedor nunca chega onde ele realmente vai achar que é suficiente, jamais. Sempre ele vai sonhar com novas coisas, vai criar as necessidades para usufruir e viver daquele sucesso e já vai jogar para frente novos sonhos, novas metas e assim vai. Mas como é que foi naquele momento? Eu gosto da tua narrativa, porque é uma narrativa muito... descreve o que é a essência do ser humano, do empreendedorismo que a gente fala aqui. Não só o empreendedorismo de abertura do negócio próprio, mas esse empreendedorismo da atitude, né? Mesmo que a pessoa esteja num órgão público, numa organização, né? Ou não remunerada, mas de atitude. Mas primeiro da sensibilidade, de ter percebido ali no empresário que convive contigo que havia um estresse ali, algo estava acontecendo. Eu já foi sensível nesse sentido, de perceber que tinha um problema. E por que tu pegou o problema para ti? Por isso, por eu gostar de gente, como eu sempre vivi no meio de pessoas, para mim era como uma loteria esportiva aquilo ali.
Eu tinha pessoas com problema, adoro resolver problema. Pessoas sem sonho, adoro colocar sonho na cabeça das pessoas. Olha só. Pessoas negativas, adoro falar de Deus e adoro colocar as dúvidas e os medos na mão dele. Então, eu fazia isso com as pessoas, faço até hoje com as pessoas. Ai, não dá. Vai dar. Confia em Deus e te joga. E melhora. Faz e melhora. Isso é outra coisa. Então, o Carlos, eu vi que ele estava sem dormir, mas ele nunca sonhou que eu ia largar minha loja, né? Eu fechei a minha loja. Eu tive uma cliente porque eu queria, o ideal seria ter vendido a loja. Aí ela disse para mim, era uma que era mais apaixonada, né, por roupa, assim, porque tem que ser alguém que goste de pessoas. Aí ela disse para mim, Elaine, eu tenho tudo para comprar a tua loja. A única coisa que eu não tenho é uma coisa que tu faz, é vender o que é mais bonito. Eu ficaria tudo para mim. Aí eu disse, não, então não vai dar, eu vou fechar a loja porque eu não vou vender a minha loja para alguém que queira o que é melhor para ela, tem que querer o melhor para o outro. Perfeito. Entendeu? E aí eu vim embora, eu fiquei 1 ano indo e vindo, e daí me joguei aqui. No primeiro ano eu não contei que eu era dona, nada, eu tinha medo, né, porque eles eram revoltados. Aí eu falava com eles como se eu fosse uma profissional de marketing que tinha ido lá para trabalhar. Aí depois que eu contei, eu já tinha a carta deles me chamando de mãe, dizendo que me amavam, que tudo daí. Porque poderia ter o preconceito, né? Sim. De, ela é a dona, ela vai... Não, eles nem sabiam quem eu era. Não, eu respeito a esse processo, né? E agora tu usaste aí um termo que é o que eu que venho acompanhando, porque está nos nossos noticiários, para quem não é do Rio Grande do Sul, né? O Pop Center, volta e meia, está também na imprensa por aqui, com algum tipo de novidade. Então, tu falaste aí sobre o alcançar e o melhorar. Então, me lembro, 2022, Pacto Global da ONU, né? Como sustentabilidade e inclusão social. Essas buscas, né, que tu vais fazendo e, claro, chamando as pessoas para compor a tua equipe, enfim, do que tu enxerga para lá agora? Então, Sabrina, isso que eu falo, para ti, hoje é uma moda tu falar em sustentabilidade, é uma moda tu falar, né, em venda compra com propósito, só que é muito difícil tu fazer uma coisa que seja verdadeira, né? Tem que fazer inclusão. Aí tu contrata uma empresa para fazer o marketing da tua empresa, lá tu coloca o negro, o branco, as diferenças sexuais, né? Tá, isso é uma coisa. Agora, quando você é realmente de verdade, que nem o Pop Center, que as pessoas vieram como elas eram da rua, entendeu? Ali tinha branco, tinha preto, tinha homossexual, tinha de tudo. Tinha, inclusive, pessoas com tornozeleira eletrônica. E tu não pode, em momento nenhum, olhar fora dos olhos da pessoa. É um mergulho. Eu mergulhava nos olhos das pessoas. Eu não olhei para baixo. Eu não sei de nenhum que tinha de tornozeleira. Eu sei que tinha. Mas eu olhava para eles assim, como se mergulhasse, sabe? Eu dizia, vamos para a vida nova. Vamos para outro patamar. Esse não serve. Então, quando tu busca isso na pessoa, o sucesso vem junto. E o Pacto Global, eu tinha tudo feito. Eu tinha história de pessoas de sucesso, de gente que saiu lá daquela situação e hoje está ali, formando filho em odontologia, psicologia, como é que tenho mais... Jesus, eu nem sei, é tanta profissão na área de esportes, tudo. Então, eu tinha um material para mandar para a ONU, que quando eu contratei a Alessandra, que é a minha gerente de projetos, eu entreguei para ela toda a história pronta. Eu disse, olha,
tu tem que mandar isso aqui para a ONU, porque não é uma coisa assim qualquer. Eu sei que é um trabalho. A Alessandra já falou conosco aqui no Âncora também. Então eu disse, Lê, tu tem que passar isso para o papel. Sabe em quantos dias nós recebemos o aceite da ONU? 20 dias, Sabrina. Foi o tempo de chegar, eles lerem o case. Ainda a Alessandra me disse, tu vai fazer uma entrevista com uma japonesa lá, que é da ONU, que ela não fala muito. Então, cuida para te ser bem, porque eu desvio os assuntos, né? E aí ela disse, seja específica. Daí nós começamos a conversar às 10 horas, era para ser meia hora. Sabe que horas nós acabamos a conversa? 12:00 passada. Foi uma coisa. Contando dos bastidores deste episódio, que as pessoas estão ouvindo, a gente marcou para gravar o episódio às 9 e começamos a gravar umas 10:30, né? Foi. Só na conversinha prévia. Conversinha prévia. E aí, esta pessoa lá da ONU, ela foi perguntando e eu fui respondendo e a gente foi. E aí, quando chegou lá o material, ela só constatou e foi, e estamos em Pacto Global. Eu faço parte do grupo de CEOs, né, que tem voz, para quando tem os encontros dos CEOs, eu tenho também voz para falar sobre o meu projeto. É muito bonito, isso é muito bonito. E isso tudo é graças a estas pessoas que nos prestigiaram. Porque não adiantava nada nós querermos fazer, se o cliente não fosse lá, se o cliente não se submetesse a dia de calor de 30 graus, 40 graus, em um lugar que não tem ar-condicionado, né? As roupas não são lojas maravilhosas, são bonitas, são limpinhas, tudo, mas não tem aquele apelo comercial. Então, é um conjunto. Eu não posso dizer assim, isso é só lojista, é só eu. Não, teve o cliente que tem essa responsabilidade também social, que permitiu que nós tivéssemos um grande material para mandar para a ONU. E aí a gente falou... E não termina. Eu tenho mais um projeto que eu não posso contar e depois eu vou me aposentar. Acho difícil, né? Mas eu vou ficar esperando esse projeto que tu não pode contar. Mas a parte do se aposentar, eu tô nesse único momento colocando em questão tua credibilidade. Pois talvez eu fique um pouquinho mais... Mas a gente já está terminando aqui o nosso espaço dentro do podcast, mas eu queria também pontuar a parte pessoal, porque a gente sempre traz aqui essa coisa da identidade, até trouxeste também da tua história e pegamos um recorte aqui do que é o projeto Pop Center, mas não sem desafios paralelos, né? E daí uma passada, assim, como há poucos anos tu enfrentaste um câncer de mama. Mais recentemente, hoje, descobri desse acidente que tu tiveste, que te deu problemas sérios de coluna. Sim. E tudo isso atravessa o teu dia a dia. Tu ainda vai ao Pop todos os dias. Como é que foi o enfrentamento disso e a continuidade, né? Porque a nossa carreira é uma parte da vida, mas tudo afeta tudo. Tudo afeta tudo. Pois a brincadeira, né? Eu sempre tive uma vida bastante ativa. Andava de moto, garupeira, mas a gente viajava. Eu já andei de moto por tudo, né? Já fui até o Peru, na garupa, Marrocos, andamos por tudo. E sempre assim. E aí, quando teve a pandemia, a gente estava louco, assim, para andar um pouquinho. E fomos para Bonito. E daí lá, eu fui saltar. Não existe nenhuma observação que terceira idade não deve fazer isso. Eu sou terceira idade. E nem alguém assim para... Tem que ter um filtro, né? Não pode... eu já tinha saltado antes lá naquela que tu desce de colete e se solta na tirolesa. Tinha sido maravilhoso e fui lá e me joguei de um trampolim daqueles... 7, 8 metros, sei lá quando. E aí eu tive uma fratura, um esmagamento de uma hérnia que eu tinha na coluna, da época da minha loja ainda, de carregar caixas e peso, né? Eu tinha uma hérnia. E aí esmaguei
Foi 1 mês de hospital, 3 cirurgias e até hoje é complicado. Mas é aquilo que eu falei para você antes, para a gente dar uma boa risada, né? Tu quer saber como é que é a dor da coluna? É que nem um hospício. Tem sempre um louco gritando, ou dói num lado, ou Pois dói no outro. com dor, é isso que eu digo, né? Tudo atravessa, assim. Sim, Não mas foi por daí... falta de desafios particulares, pessoais, né? Não, Um câncer de tive. mama, Aí o câncer de um mama, né? acidente. Câncer de mama foi outra coisa. O câncer foi menos pior do que a coluna, porque esse eu, na Já te hora, largou. já eu disse, tu vou te tirar e não vou nem fazer químio, tu sai daqui. E fiz os tratamentos que eu tinha que fazer, não fiz rádio, fiz imunoterapia. E fazem 2 anos, estou super bem, graças a Deus. Mas eu não sei, né? Eu não tenho pena de mim. Eu penso sempre que o pior do sofrimento, ele é crescimento. Então, de alguma forma, eu tenho essa coisa assim de aceitar. Eu aceito, dou o meu melhor na dificuldade, mas eu não fico assim, agora, né, eu sou vítima do câncer. Eu falava, quando eu fiz o tratamento, tinha pessoas assim que desmaiavam fazendo soro. Eu disse, gente, se alimentar, cuidar, porque às vezes a pessoa nem come, né? Fica deprimida, não come. Eu, pelo contrário, daí que eu me alimentei de verdade para estar forte, sabe? Exercícios que eu podia fazer, eu fazia. Não é muito por causa da coluna, mas não me entreguei. E isso eu falo para todas as pessoas. Hoje de manhã, ontem à noite, todo mundo que tem câncer, coisa assim, às vezes os filhos, né, ligam para mim, Elaine, meu pai, minha mãe, não sei o que, eu digo, força, fé em Deus, alimente-se direito e corte açúcar, porque o câncer se alimenta do açúcar, né? Exercícios físicos e tirar. A primeira coisa que eu fiz foi tirar. Então aquilo me deu... Quando eu fiz a cirurgia, eu já, junto com a cirurgia, eu já considerei não ter mais nada, fiz os exames depois, estava livre e estou livre, se Deus quiser, para a vida e o que venha pela frente, né? Mas ficaremos atentos a esses projetos que tu não quer nos contar ainda, mas em breve a gente vai acompanhar. Então é isso aí. Tem a doença, tem tudo, né? Eu tenho minhas filhas, tenho netos, tenho um casamento de 43 anos e tudo que eu tenho é minha vida. Entra com o ar que eu respiro. Eu preciso de tudo isso. Eu vejo em dia algo que eu valorizo demais, é uma busca para que a gente não perca o foco de autorresponsabilidade, né, sobre a sua própria vida, assim, causas, consequências. E aí, a gente já chegando ao final, a gente tem aqui o de praxe, desde o episódio 0, como não dá tempo de falar sobre tudo, a gente quer saber também o que tu lês, alguma coisa que tu já tenha lido que tu acha que outras pessoas deveriam passar o olho, pelo menos. Olha, Sabrina, tem muita coisa, né, que eu poderia falar, mas assim, eu tenho 3 livros que 2 eu consegui fazer minhas filhas lerem, o terceiro não ainda, eu acho, porque elas não me falaram. Mas o primeiro é a Bíblia, que eu acho que ali está a sabedoria universal, né, que vem. Então, dali eu tiro toda a base para as minhas decisões. Outro livro que eu acho bárbaro e chama Ah, Se Eu Soubesse. É um livro bem barato, não é caro, mas ele é indicado em muitas consultorias. É simples. Ah, se eu soubesse. Então, ele é uma prévia, né, de muitas pessoas experientes que contam coisas que se elas soubessem antes não fariam. E o meu livro, assim, que eu me baseio, que a minha vida é hoje, chama Sorrisos de Mumbai, que é uma história mais ou menos tipo como a minha, assim, mas diferente. É um jornalista que se jogou num projeto de crianças órfãs. E muito maior
que o meu, né? Mas é um livro bárbaro, vale a pena a pessoa, né, ler, que eu adorei. Que belas indicações, muito coerente com tudo que conversamos até aqui. Elaine Deboni, muito obrigada pela conversa, esse recorte de conversa que a gente partilha com vocês que nos escutam. Olha, é um prazer e sempre estou às ordens, estou sempre lá no Pop, quem quiser tomar um cafezinho, é só se dirigir à administração, dizer que te ouviu, que gostaria de falar comigo, que eu vou ter o maior prazer em receber. Eu tenho certeza que sim. Muito obrigada, Elaine Deboni, por essa conversa. E a você que nos escuta, que deu o seu tempo de atenção, seja no trânsito, no carro. Muita gente escuta esse podcast em deslocamento, ou na corrida, ou no exercício. Que possa aí ter, em algum ponto, né, se identificado, ou se lembrou de alguém, já sabe, se curtiu, compartilha. Até o próximo. Obrigada e beijo.